Olá, meu nome é Marcelo Cesário, sou advogado militante com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente, uma equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho flagrou trabalhadores estrangeiros que viviam e trabalhavam em condições de semi-escravidão, produzindo peças de roupa da badalada marca internacional Zara. Antes, porém, de nós adentrarmos no assunto, é importante esclarecer o que é semi-escravidão ou escravidão contemporânea. Vamos ver. Olá! A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1988 representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo aqui no Brasil. No entanto, persistiram situações que mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões. Há fazendeiros, por exemplo, que para realizarem derrubadas de matas nativas para a formação de pastos, produzir carvão, preparar o solo para o plantio de sementes, entre várias outras atividades agropecuárias, contratam mão de obra utilizando os contratadores de empreitada, ou seja, os chamados gatos ou capangas. Eles aliciam os trabalhadores servindo de fachada para que os fazendeiros não sejam responsabilizados pelos crimes. Normalmente, esses gatos eles recrutam pessoas em regiões distantes do local da prestação de serviço. Na primeira abordagem, mostram-se agradáveis, dizendo que possuem boas oportunidades de trabalho, oferecem serviços em fazendas com garantias de salário, de alojamento e comida. Tudo isso é feito para seduzir o trabalhador. Eles ainda oferecem, inclusive, adiantamentos para a família, além de garantia de transporte gratuito até o local de trabalho. Só que nem é preciso dizer que o transporte é realizado por ônibus em péssimas condições de conservação, ou até mesmo por caminhões improvisados, sem qualquer segurança. Ocorre que ao chegarem ao local de serviço, essas pessoas contratadas são surpreendidas com situações completamente diferentes daquelas que foram prometidas. Para começar, o gato, o capanga, já informa de imediato que aquele trabalhador já está devendo. O adiantamento, o transporte, as despesas com a alimentação na viagem já foram anotados em um caderno de dívidas, que ficará com esse gato, que ficará com esse capanga. Além disso, o trabalhador percebe que o custo de todos os instrumentos e ferramentas que ele vai precisar para o trabalho, por exemplo, foice, facão, motosserra, enxada, luvas, chapéu, calças, botas, também será anotado no caderno de dívidas. Tudo isso endividando cada vez mais esse trabalhador. Além disso, ainda existem as despesas com os improvisados alojamentos e com a precária alimentação. Tudo isso será anotado e a um preço muito acima do preço praticado no comércio. Convém lembrar que muitas vezes essas fazendas costumam ser muito distantes dos locais de comércio mais próximos. O trabalhador é levado para longe de seu local de origem e, portanto, da sua rede social, daquele local da qual ele está incluído. Dessa forma, não tem alternativa. O trabalhador fica em um estado permanente de fragilidade, sendo dominado com a maior facilidade. Ou seja, é óbvio que aquele trabalhador que foi iludido, que foi enganado por uma proposta ilusória de trabalho, de condições de serviço e de salário, não vai conseguir pagar a sua dívida, que vai crescendo mês a mês. E se o trabalhador pensar em ir embora, isso é importante ser explicado.
se o trabalhador pensar em ir embora, ele será impedido sob a alegação de que está endividado e que não poderá sair enquanto não pagar o que deve. Muitas vezes, aqueles que tentam fugir ou aqueles que tentam reclamar das condições de trabalho são sempre vítimas de açoites, de surras e no limite podem inclusive perder a vida. Por isso que não podemos entender que a escravidão contemporânea, ainda nos dias de hoje, seja aquele trabalho degradante que envolve o cerceamento da liberdade. Essa liberdade não é aquela onde o aprisionamento do trabalhador seja feito através de grilhões, de correntes. Não é isso. Esse cerceamento à liberdade, como eu acabei de falar, é um cerceamento moral, é o cerceamento pela dívida, é o cerceamento à liberdade pela própria distância com que aquele trabalhador se encontra da sua terra natal e se vê impossibilitado de retornar. Aliás, é bom destacar que esse cerceamento da liberdade, como eu acabei de falar, nem sempre é visível, uma vez que não se utiliza correntes, né, como eu falei, cordas, amarramento, para se prender o homem à terra. Mas o que o prende são as ameaças físicas, é o terror psicológico, são as dívidas, ou mesmo as grandes distâncias que separam a propriedade da cidade mais próxima. É isso aí. Pois bem, agora que já sabemos o que é escravidão contemporânea, vamos voltar ao caso Zara, que foi recentemente denunciado e flagrada no uso de mão de obra escrava aqui no Brasil. O quadro encontrado pelos agentes do poder público, dos fiscais do Ministério do Trabalho, incluía contratações ilegais, trabalho infantil, condições degradantes, jornadas exaustivas de mais de 16 horas por dia, falta de equipamento de proteção individual, os chamados EPIs, e cerceamento de liberdade. Isso talvez seja o mais grave. Seja pela cobrança e desconto irregular de dívidas nos salários, seja pela proibição de deixar o local de trabalho sem prévia autorização dos patrões, dos empregadores. Enquanto que a remuneração paga pela empresa, paga pelos patrões, a cada um dos funcionários, também não era condizente nem compatível com o tempo de trabalho. Óbvio que esse pessoal não tinha carteira de trabalho assinado. Aliás, sobre esse flagrante, eu quero dizer que por se tratar de uma grande marca conhecida no mundo todo, essa ação se torna exemplar e educativa para todo o setor, para que episódios lamentáveis como esse não mais se repitam. Aliás, a Rede Zara não é a primeira a ser flagrada com a presença de trabalho irregular em sua cadeia produtiva. Em abril desse ano, acho que foi em abril desse ano, uma oficina que prestava serviço para a Orgenot, uma das marcas de roupa da linha jovem da rede Pernambucanas, também foi flagrada com bolivianos que trabalhavam mais de 60 horas semanais para receber apenas R$400. Mas esse trabalho em regime de semi-escravidão não se resume apenas à área têxtil, à área de confecções. Vários outros exemplos podem ser citados. Para isso, vamos chamar novamente o nosso recurso. Olá! Como já dito, exemplo de trabalho escravo não se resume apenas ao caso da Zara. Em carvoarias da região norte do estado de Goiás, também foi constatado trabalho análogo, semelhante à escravidão. A caracterização
ocorreu por conta das condições degradantes de trabalho e moradia, além de jornadas exaustivas impostas aos trabalhadores. Ali, os trabalhadores foram flagrados dormindo dentro dos fornos, deitados diretamente sobre restos de carvão, em situação de risco gravíssimo. O ambiente do interior desses fornos constitui-se num espaço confinado, apertado, sem ventilação, havendo assim a presença de risco grave devido à fuligem de carvão que eles inalavam. Também cito a exploração dos cortadores de cana, tão comum no interior aqui do estado de São Paulo, que recebem por produção, têm longas jornadas de trabalho e uma alimentação horrível, dentre outras coisas. Outro exemplo que eu lembro é o trabalho escravo numa das mais importantes cadeias produtivas do Brasil, que é a produção do aço, no polo de Carajás, atingindo lá os estados do Pará e do Maranhão. Ali nas cidades do entorno de Marabá e de Imperatriz do Maranhão, onde se concentram as empresas de siderurgia na produção do ferro gusa, uma série de irregularidades foi apontada. Ali o carvão é retirado ilegalmente de terras indígenas e de áreas de preservação ambiental, sendo esquentado. E aqui o termo esquentado não significa aquecido, mas sim tornado legal. Ou seja, o carvão é retirado de forma irregular, mas com o uso de documentos forjados e mediante inclusive a conveniência e a conivência de servidores do governo do Pará e do Maranhão, ele se torna quente, ele se torna legal. E por que se tem a conveniência do próprio governo, seja do estado do Pará, seja do estado do Maranhão? Por uma razão muito simples. O carvão é usado para fabricar, como eu falei, o ferro gusa, que depois é vendido para as grandes siderurgias do mundo. Ou seja, o interesse financeiro, inclusive do governo, é imenso. Outro exemplo de trabalho escravo é o que foi empregado na expansão do programa Luz para Todos. O flagrante, se eu não me engano, ocorreu no município de Guajará-Mirim, em Rondônia, município que fica na fronteira entre Brasil e Bolívia. Lá, os fiscais do Ministério do Trabalho inspecionaram o local e classificaram a situação também como degradante. Os trabalhadores, ou melhor, as vítimas, não tinham acesso, por exemplo, à água potável, muito menos a banheiro. Viviam em alojamentos sujos, extremamente precários, sendo que cumprir tarefas perigosas no meio da mata eram obrigados a isso, e por longas jornadas. Por exemplo, para expandir a rede de eletrificação rural, os trabalhadores ali em Rondônia operavam motosserras para a derrubada de mata sem qualquer treinamento. Fixavam postes e realizavam outras atividades complementares sob o risco de cabos de alta tensão sem qualquer equipamento de proteção individual, os chamados EPIs. Outro caso que eu lembrei é o do trabalho escravo da colheita da erva mate, em Santa Catarina. Lá os fiscais do Ministério do Trabalho, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, encontraram trabalhadores que cortavam erva mates alojados num chiqueiro. No local haviam várias baias, fezes de animais, falta de água potável, eletricidade e nenhuma condição de higiene e conforto. No alojamento não haviam portas, janelas nem camas, simplesmente um tapume, um quadrado construído de tapera onde eram alojados, ou melhor, depositados esses trabalhadores. Sem banheiro, os trabalhadores não tinham local para fazer higiene pessoal. As necessidades eram feitas no mato e banho nem pensar, somente diretamente no rio. Tudo isso
é muito degradante e algo certamente precisa ser feito pelas nossas autoridades. Então, voltando à área têxtil, eu também lembrei que a rede Marisa já contratou fornecedores que mantinham pessoas trabalhando em sistema de semi-escravidão. Agora eu faço uma pergunta. Todos esses exemplos que foram citados, as carvoarias de Goiás, o ferro Gusa no Pará, o programa Luz para Todos em Rondônia, a colheita da erva mate em Santa Catarina, todos esses exemplos ocorreram, pasmem, neste ano de 2011. Porém, somente o caso Zara teve grande repercussão. Somente o caso Zara apareceu amplamente divulgado na mídia. E por que isso ocorre? Primeiro, porque as carvoarias de Goiás, lá no Mato Grosso também, o ferro Gusa do Pará, o programa Luz para Todos de Rondônia e a erva mate de Santa Catarina estão muito distantes, estão muito longe de todos nós e dos grandes centros. E se alguma notícia ou denúncia aparece, pouco tempo depois, ninguém se lembra mais. Já o caso da Zara, trata-se de uma grife mundialmente conhecida, ocorrendo esse escândalo, esse abuso, em São Paulo, no maior centro comercial e financeiro da América Latina. Por isso, fica muito mais difícil esquecer. Ao contrário, a imprensa, o noticiário, os órgãos de proteção sempre estiveram atentos a essa matéria. Além disso, a indústria têxtil atual também passa por um fenômeno chamado fast fashion. É isso mesmo. A indústria têxtil atual, isso também é uma causa do porquê que somente o caso Zara não foi abafado. Por que somente o caso Zara de escravidão dos trabalhadores tomou corpo, tomou grande contato e conhecimento e divulgação da mídia? Porque a indústria têxtil passa por um fenômeno chamado fast fashion. Vamos ver o que é isso. O fast fashion, moda rápida, é um termo utilizado por marcas de roupas que possuem uma política de produção rápida e contínua de peças, trocando semanalmente ou até mesmo diariamente as suas coleções. O conceito fast fashion foi criado por grandes varejistas da Europa, como a H&M e a Zara, e basicamente prega a produção e o consumo rápido, muito rápido. Ou seja, a loja cria uma relação mais intensa com o consumidor, porque educa o cliente a não esperar por liquidações. Se ele não comprar logo a peça de que gostou, semana que vem ela já pode ter sido vendido. O cliente passa a ir então mais ao ponto de venda e, em consequência, acaba também comprando mais. Essa estratégia do fast fashion atinge em especial aquele ou aquela cliente que vai usar 2, 3, 4, 5 vezes a mesma peça e depois vai querer novidades. E por detrás do slogan "Sempre temos novidades", a verdadeira intenção do fast fashion é produzir e vender o mais rápido possível. E é claro que para sustentar essa produção cada vez mais intensa, contrata-se cada vez mais empresas terceirizadas, quarteirizadas, que por sua vez precisam contratar mais mão de obra. E basicamente é uma constante as pessoas que trabalham nessas confecções terem péssimas condições de trabalho e salários baixíssimos. Os grandes varejistas, aproveitando, vamos dizer assim, a posição do poder financeiro, continuam cada vez mais a pressionar esses
esses fornecedores terceirizados, quarteirizados, exigindo prazos mais rápidos e preços mais baixos. As fábricas terceirizadas, quarteirizadas, não querem, obviamente, perder os clientes. Então, é claro que eles acabam concordando com tudo que se pede. Só que essa bomba cai no colo desses trabalhadores, que são explorados até o limite. O fast fashion é uma máxima do consumismo que nos diz: compre freneticamente, descarte o que puder e não pense sobre isso. Entretanto, escondido atrás desse ritmo frenético do fast fashion, não há espaço para respeito, calma, qualidade e muito menos sustentabilidade, pois, como eu já disse, os trabalhadores são explorados até o limite. Voltando, eu posso afirmar uma coisa, com absoluta certeza: essas situações de trabalho escravo contemporâneo não podem continuar. Qualquer cidadão é responsável por denunciar casos que possam caracterizar esse trabalho escravo. Existem vários órgãos, várias entidades, várias ONGs que tratam do assunto. Assim como também existe o Ministério do Trabalho e Emprego, a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Existe também a Frente Parlamentar para a Erradicação do Trabalho Escravo. Também podemos contar com a Secretaria de Justiça e de Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, a Pastoral da Terra, ou seja, vários órgãos e entidades. Porém, o mais fácil para o cidadão comum é denunciar ocorrências de trabalho escravo diretamente na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal, ou o mais indicado, que é procurar diretamente o Ministério Público do Trabalho. E aqui eu quero ressaltar a importância dos jovens, não somente em apresentar denúncias, mas também cobrar providências das autoridades, inclusive através das redes sociais, que viraram o canal de escape de milhares de consumidores brasileiros indignados com as denúncias de trabalho escravo contra confecções que prestavam serviço à Zara. Foram através dessas redes sociais que houve toda essa mobilização. Agora, o que pode ser feito? Vamos ver. Além do imediato pagamento de todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, o Ministério Público do Trabalho pode propor, por exemplo, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, com obrigações de intensificar a vigilância sobre toda essa cadeia de produção envolvendo essas empresas do varejo têxtil, como por exemplo a Zara. A extensão das nossas leis, a extensão da legislação trabalhista, inclusive no meio rural, tem décadas de existência. Também existem acordos e convenções internacionais que tratam da escravidão contemporânea. A Convenção 29 da OIT é de 1930, por exemplo, e proíbe o trabalho forçado em geral. Lembrando que a escravidão é uma forma de trabalho forçado. Já na esfera criminal, o artigo 149 do Código Penal dispõe que reduzir alguém à condição análoga, semelhante à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer ainda restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, terá uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa. Ou seja, temos previsão legal para casos de redução à condição análoga de escravo. Mas esse artigo 149 do Código Penal,
precisa ser revisto pelos nossos legisladores, pois o tamanho atual da pena mínima, previsto no artigo 149 do Código Penal, 2 anos, tem inibido qualquer ação penal efetiva. Isso porque se uma pessoa for julgada e condenada pelo artigo 149 do Código Penal, vai existir vários dispositivos legais que permitem abrandar a eventual execução da pena. Essa pena, inclusive, pode ser convertida em distribuição de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade. Ou seja, desvirtuou completamente a punição que se pretendia dar àquele que explora o serviço escravo. Já no âmbito administrativo, os responsáveis podem ser incluídos no que se diz uma lista suja do trabalho escravo, que é um cadastro, na verdade, de empregadores envolvidos em flagrantes. Amparado, aliás, essa lista é amparado por portaria interministerial, ou seja, por mais de um ministério na esfera do governo federal. Ou quais são? É o Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Isso, particularmente, eu considero um instrumento coibir o trabalho escravo contemporâneo. Aliás, esse tema não é novidade. Ao contrário, o problema é antigo. Ocorre que os responsáveis pelas grandes empresas e os proprietários rurais, que costumeiramente é muito eficaz, porque além da incômoda mácula, mancha na imagem, quem consta na tal lista suja não pode participar, por exemplo, de licitações públicas, não pode ter acesso a financiamentos e a empréstimos com recursos públicos federais, assim como passa a ser vetado como parceiro econômico pelas empresas que assinaram aquele denominado Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que é uma iniciativa já em marcha desde 2005 e que jamais contou com a adesão da Zara Brasil. E, finalmente, na esfera política, está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 438/2001, Proposta de Emenda Constitucional 438/2001, que prevê o confisco da propriedade onde houver a exploração de trabalho escravo. Porém, como já perceberam, essa PEC está em tramitação desde o ano de 2001 e apesar de todos os esforços de instituições sérias como a OAB, a Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, a proposta ainda enfrenta forte resistência na Câmara dos Deputados, que de uma certa forma contribui negativamente para que o trabalho escravo permaneça no Brasil. Ou seja, falta vontade política para se resolver essa questão. Como visto, existem várias leis e instrumentos suficientes para coibir o trabalho escravo contemporâneo. Aliás, esse tema não é novidade. Ao contrário, o problema é antigo. Ocorre que os responsáveis pelas grandes empresas e os proprietários rurais que costumeiramente exploram esse trabalho escravo, na maioria das vezes são pessoas instruídas que vivem nos grandes centros urbanos do país, possuindo excelente assessoria contábil e jurídico para suas fazendas e empresas. Tudo isso dificulta ainda mais a erradicação do trabalho escravo. Voltando, eu posso fazer a seguinte indagação: por que o trabalho escravo ainda ocorre? Esse fenômeno é basicamente o retrato da situação social e econômica da maioria da população brasileira. Apesar do governo federal negar,
É óbvio que existe altos índices de desemprego em várias regiões do Brasil, sobretudo nas regiões Norte e Nordeste. Existe, portanto, um grande contingente, um grande número de pessoas em busca de um serviço que possa prover o seu sustento e o da sua família. São esses trabalhadores, são justamente esses trabalhadores, praticamente em desespero por encontrar um trabalho ou um meio de sobrevivência, é que se sujeitam a todo tipo de exploração. É essa grande quantidade de mão de obra ociosa, desempregada, também forma um exército de reposição. Ou seja, um trabalhador doente torna-se um estorvo, um peso morto, torna-se apenas uma boca a ser alimentada, pois fica fora a única coisa que interessa ao patrão, que é a sua força de trabalho. Por isso, é tão frequente os relatos de pessoas que foram simplesmente mandadas embora, sem qualquer tipo de indenização ou pagamento, após sofrerem um acidente durante o serviço. Não é objetivo aqui analisar, digamos, as histórias de humilhação e sofrimento desses trabalhadores submetidos a um regime de semi-escravidão. Mas vale ressaltar que existe em todas elas, em todas as histórias, uma presença constante de humilhação pública e de ameaças, levando o trabalhador a manter-se em estado de medo, de pavor constante. Muitas vezes, quando trabalhadores, digamos, reclamam das péssimas condições que enfrentam, ou quando dizem que querem deixar o local de trabalho ou fazenda, os gatos, aqueles capatazes, muitas vezes armados, os fazem rapidamente mudar de ideia. Ali, reclamou de alguma coisa, certamente haverá agressão. E a agressão é pública, na frente de todos, inclusive para servir de exemplo e inibir que outros também reclamem. Por isso é que impera a lei do silêncio, e todos os demais trabalhadores ficam calados, sem poder fazer nada. Aliás, por conta dessas agressões públicas, quando se vê um trabalhador cego ou mutilado, basta perguntar quanto que o patrão lhe pagou pelo dano, que logo vem a resposta. Um olho perdido? R$ 60. Uma mão perdida? R$ 100. E assim por diante. E o mais estranho dessa dramática situação é que o corpo com partes perdidas tem preço. Olho, R$ 60. Uma mão, R$ 100. Mas se a perda for total, não vale nada. Isso é deprimente. Agora, o fim da escravidão e de práticas semelhantes à escravidão é um princípio reconhecido por toda a comunidade internacional. Ou seja, o mundo inteiro conhece e é contra essas práticas. A legislação brasileira estabelece que o empresário, por exemplo, é o responsável legal por todas as relações trabalhistas do seu negócio. A Constituição Federal de 1988, além de fixar o princípio da dignidade humana como o maior de todos os princípios, também condicionou a posse da propriedade rural ao cumprimento da sua função social, sendo de responsabilidade de seu proprietário tudo o que ocorrer nos domínios da sua propriedade, da sua fazenda. Digamos que também existem medidas que estão sendo tomadas na tentativa de atingir economicamente quem se beneficia desse tipo de mão de obra, como as ações movidas pelo Ministério Público do Trabalho, ações civis por danos morais, que inclusive já têm sido aceitas por juízes do trabalho com valores cada vez mais elevados. Entretanto, essas ações ainda são insuficientes para erradicar todas as formas de trabalho forçado e escravo aqui no Brasil. É preciso vontade política e comprometimento para esse objetivo ser atingido.
É preciso coragem e determinação, além de alocação de recursos suficientes para aprimorar a legislação e a sua aplicação, cuidar da prevenção, cuidar também da reintegração das vítimas desse trabalho forçado, porque de nada adianta resgatar aquele trabalhador explorado e largá-lo novamente à miséria. É preciso que existam programas para reinserir, para reintegrar essas vítimas também no mercado de trabalho normal. Ou seja, a luta pela erradicação do trabalho escravo e forçado exige articulação em diversas frentes, incluindo uma legislação clara contra essa prática, incluindo planos de ação que envolvam os governos, organizações sindicais, de empregadores, inclusive a aplicação rigorosa das leis e principalmente a informação. O aumento do conhecimento sobre o tema e conscientização da sociedade é de fundamental importância. Nós estamos em um momento em que precisamos repensar as nossas atitudes e ter mais consciência de nossos atos. O trabalho escravo, assim como o fast fashion, que eu já expliquei, é ruim para as pessoas, assim como também é ruim para o meio ambiente. Na próxima compra, pare e reflita alguns segundos. Pense na história do produto, quem o produziu e em quais condições esse produto foi produzido. Procure saber se aquele imóvel que você quer comprar foi fabricado com madeira clandestina. Procure saber se aquele produto, aquela calça, aquela blusa que você quer comprar, foi fabricado por uma empresa séria e que faz a diferença. Dê preferência a produtos com matérias-primas sustentáveis e processos de fabricação socialmente mais justos. Torne-se mais consciente e, aos poucos, vá fazendo a sua parte. Afinal, se a sua ação puder ajudar um único trabalhador explorado ou o meio ambiente tão maltratado, com certeza sua atitude valeu a pena. Obrigado.